Vamos lá. Tamoio é uma é, o, é uma organização que se tornava, que se falava muitas línguas diferentes um do outro, porém quem estava nessa seria, se criava outra comunidade, mas não é uma comunidade de um povo só. É de muitos povos diferentes. Então, para entrar nesse lugar, a pessoa tem que ter, pelo menos, falar 7, 8 idiomas dentro do território, para ter comunicação. Então, o tamoio, na verdade, não é os tamoio, seria tamoim, né? Que só entra pessoas que é escolhida por os anciãos para fazer parte daquela confederação. Então, tamoio seria nesse sentido. Catarina, queria também perguntar o que é Guarani? Por que esse Guaranis? Então, Guarani também, que eu sei, né? Não é, eu não vou dizer, por exemplo, o papai é Guarani. Para nós não tinha essa especialidade, né? Os nomes. Todos para nós era Nhandewa, seja ele Guarani, Tupi-Guarani, outras tribos, né, diferentes, outras etnias, era Nhandewa. Mas os Guarani foi quem foi falado pelos não indígenas, que, na realidade, ele tem outros nomes, é Mbuá, outros, que nem a minha avó falava, como é que ela falava? Nhandé. Nhandé é nossos parentes, é chegado a nós. Então, que fala a língua igual a nós, mais ou menos isso que eu sei. Agora, ele pode explicar melhor. Guarani seria a portuguesada, né? Que, na verdade, seria Quaraã, né? Que seria os filhos do sol, né? Que vem do sol. Então, isso é o significado Guarani. O que é Tupinambá? Se você consegue decifrar, o que queria dizer Tupinambá? É um povo ou é algo mais por detrás que está escondida? Essa palavra Tupinambá também não é um nome específico do povo Tupinambá, que os não indígenas que colocaram Tupinambá. A minha avó contou uma história para mim, dizendo que eles estavam reverenciando o altar, que é o nosso ambá, né? A gente fala ambá. E aí os não indígenas viram eles falando de Anhandé-Ambapa, né? Vamos no nosso altar. Aí os não indígenas que estavam por lá fazendo as pesquisas, então eles falaram Tupinambá. Quer dizer, eles chamavam nós de Tupi, que tinha um tronco linguístico Tupi, mas que também nós não tinha esse nome, né? Mas aí eles colocaram de Tupinambá, que seria aquele povo que estava no momento lá referenciando Ambá, né, no altar. Aí pediu Nhandé Ambare, quer dizer, Nhandé Ambapa. Então eles ouviram e disseram que era Tupi-Ambá. Certo. Então, Tupi também seria Tupã, né? Tupã-Ambá. Então, é por isso que é importante saber do Nherê, porque Nherê é a costa do mar. Então, onde há muita montanha, por exemplo, vocês podem ver, é muita montanha, muita serra, e lá nela está o Tupã, que faz nuvens, faz trovão, né? E então é muito Tupã. Então os rezadores vinham para a costa do Nherê
para ter o, como ontem eu falei, que a Jagudje, que seria o encontro com como ser a imortalidade, a procura da imortalidade. Então, vem para nesse lugar. Então, é como se fosse o Nheru, essa costa, antes de passar para chegar na praia, digamos, no mar, tem que passar pela serra. Então, esses são serras, que é onde é altar, Amba. Então, toda a serra em volta do mar é altar. Então, por isso que é chamado Tupã-Amba. Então, como os tupis, né, pode ser um dos Nhanderei, que os parentes estavam se reverenciando, e é por isso que deram esse nome de Tupinambá. Mas a gente entende como Tupambá, né? Então, não é um povo em si, são pessoas que se reverenciam naquela época.